Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à palestra de Gamificação na Educação, Ferramentas Práticas e Impactos Reais no Ensino de Ciências e Matemática. Antes da gente começar, gostaria de falar um pouquinho quem sou eu, né? Sou professor da Educação Básica e de Ensino Superior, tenho quase 10 anos de experiência como professor da Educação Básica e 2 anos como experiência do ensino superior, na pós-graduação. Sou pesquisador na área das metodologias ativas, no ensino da matemática, como a gamificação ajuda no ensino de ciências e na matemática. Sou mestre em educação, com ênfase em tecnologia, né, educacional. Então, a minha área de pesquisa no mestrado foi a gamificação. Tenho algumas especializações, né, na área de tecnologia educacional, computação aplicada, tecnologia digitais aplicada à educação, educação digital, também como a inteligência artificial atua na educação. Então, eu tenho algumas pós-graduações, né, para me especializar, além do mestrado, em educação. Durante esses quase 10 anos como professor de educação básica e 2 anos como professor de ensino superior, tem algumas experiências práticas, né, de metodologias ativas, quando o aluno ele se coloca como protagonista, né? Então, já utilizei a gamificação como metodologia ativa, né? Já fiz o uso também de sala de aula invertida e outras metodologias ativas. Então, sempre estava utilizando, né? E ainda utilizo na sala de aula as metodologias ativas. Deixo minha rede social também, caso alguém precise depois, no final, após o congresso, entrar em contato, vocês conseguem me encontrar. Para começar, eu vou falar um pouquinho, né? Por que falar em gamificação? Nós sabemos que a gamificação hoje em dia ela está em alta. Por quê? A gente pensa na gamificação no ensino. Primeiro, a gente sabe que o ensino tradicional, após a pandemia, né, quando acabou a pandemia, ali em 2021, 2022, quando todo mundo ele voltou os alunos voltaram, né, para a sala de aula, nós sentimos que antes da pandemia não estava mais sendo igual. Nem toda atividade manuscrita, né, vamos por assim, atividade tradicional ou ensino tradicional, que é o professor falando, o professor explicando, o professor se colocando explicando e dando uma atividade para o aluno responder, não tinha tanta motivação e engajamento desses alunos. O que aconteceu, né? Na pandemia, a tecnologia teve um avanço muito grande, porque eles só tinham contato com o mundo online, smartphone, tablet. Então, esses alunos ficaram refém das tecnologias. E fez com que esses estudantes, né, se tornassem mais digitais, né? Porque todo mundo ali aprendeu a utilizar tecnologia a favor. Então, a gente precisa pensar na gamificação, que o ensino, né, a educação também tem que ser inovada. Nós temos o ensino tradicional, ele é importantíssimo. A gamificação não vai substituir totalmente o ensino tradicional, mas esse ensino lá na educação básica ou no ensino superior, ele também precisa ser motivador e engajar os alunos a querer novidades. E tudo isso começou lá na pandemia. Quando os alunos estavam em casa, eu precisava fechar a nota, eu precisava saber se eles estavam aprendendo e pedir, né, e solicitar, né, quando eu solicitava para eles devolverem ou mandassem uma foto da atividade respondida, manuscrito, não funcionava. Então, eu acabei buscando outras formas para conseguir chegar mais próximo dos alunos. E a forma mais efetiva foi a gamificação. Então, com a gamificação, eu consegui atingir os objetivos, né, propostos para aquele ano, 2020, 2021, e foi um ensino, né, motivador muito grande, engajador, porque eles estavam em casa. Então, por isso que a gente começou a falar em gamificação. Ela não é a atual gamificação na educação, mas a pandemia acelerou esse assunto para a gente trabalhar. Por exemplo, o que é gamificação? A gamificação
é o uso de elementos de jogos em contextos não lúdicos. Então, é diferente do jogo tradicional. Por exemplo, a gente dá um material dourado, elabora um jogo, material dourado não vai ter pontos, não vai ter rankings, não vai ter desafio, não vai ter narrativas, não tem recompensas. Então, existe uma diferença entre gamificação e jogos educativos. A gamificação ela atua mais de modo online. Então, ali a gente tem níveis de dificuldades, pontos, temos recompensas por ele ter ganhado, ter chegado ao final do jogo, ou se ele perder toda a vida, né? Muitos jogos, dependendo da programação, ele tem algumas vidas. Se ele não conseguir chegar ao final, ele acaba morrendo. O jogo, né? A gente fala que a gamificação já traz, né? O game já traz a pontuação ao final do resultado, o professor não precisa ficar corrigindo o trabalho. Então, a gamificação agrega de modo que desperta o interesse e engaja esses alunos. Então, a gente fala que a gamificação na educação, ela traz muitos pontos favoráveis para que o ensino avance cada vez mais. Então, isso faz com que o professor se sinta mais motivado, como o aluno também lá na sala de aula. Gamificação no ensino das ciências e matemática. A gente sabe que as disciplinas de ciências ou de matemática são duas disciplinas, são áreas correlatas, né? Ciência da natureza e a matemática ela andam juntos, né? Essas duas áreas, essas duas disciplinas na educação básica, né? Falando nisso. A gamificação, então, focada na ciência e na matemática, são as duas áreas, né? Eu esqueci de até falar minha formação lá no começo. Eu sou formado em ciências biológicas, sou formado também em matemática, por isso que a ênfase nessas duas disciplinas. Eu apliquei essa gamificação nas duas áreas de formação, de graduação, na minha graduação, né? Para ver a diferença. Então, eu falo que a gamificação no ensino de ciências e matemática, ela traz um engajamento, uma motivação, traz uma aprendizagem ativa e significativa para os estudantes, né? Então, isso faz com que o aluno se sinta mais interessado pela disciplina. É que quando a gente fala em gamificação, olhando para o ensino de ciências, onde eu também sou professor da disciplina ou de biologia, a gente associa as ciências, né, o ensino de ciências, à prática laboratorial, né? A prática de laboratório. Por exemplo, lá no 6º ano, primeiro bimestre, né, de acordo com a BNCC, a gente trabalha misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Olhando para essa habilidade, que trabalha esse objeto de conhecimento, a gente já pensa na prática. Vamos lá fazer uma prática de laboratório, né, mostrando o que é mistura heterogênea e o que é uma mistura homogênea. Mas também é possível trazer esse objeto de conhecimento, essa habilidade, para a gamificação. Foi o que eu fiz no mestrado. No mestrado, diante, né, do mestrado, eu elaborei um produto educacional que se baseia em 3 games que trabalham 3 habilidades que o professor normalmente de ciências trabalha como uma prática. Mas eu me desafiei, né, vamos por assim, a trabalhar essas habilidades que normalmente a gente vai para o lado da prática, que é mais fácil, né, o professor de ciências, trazer para a gamificação. Então, isso foi muito importante e deu um resultado super certo. É um feedback imediato. Por exemplo, o professor, né, já pode programar no game mesmo, que quando o aluno conclui a atividade, ele já mostre, né, a pontuação para ele. O professor não precisa ficar corrigindo e explicando. A partir do resultado, o professor só faz um feedback para o estudante, o que ele errou. Porque vai estar pontuado o que ele acertou, o que ele não acertou dentro do game. Então, o game, né, a gente fala que a gamificação ela desenvolve habilidades socioemocionais. Porque ali ele vai ficar feliz por acertar, ele vai trabalhar suas habilidades em grupo, então ele vai estar ali trabalhando sempre junto. E hoje em dia, né, a gente fala olhando para 2025, a gente tem uma base científica muito sólida. Então, a gente tem alguns trabalhos que defendem a gamificação no ensino. Seja na área de ciências, que ainda a base de dados, né,
da gamificação no ensino de ciências, quando a gente fala para ciências, no ensino fundamental, anos finais, sexto ou nono, são poucos trabalhos, quase não existe. Então, e no meu mestrado, quando eu estava pesquisando a gamificação no ensino de ciências, com foco no ensino fundamental anos finais, encontrei um único trabalho, mas não tinha relação com a gamificação no ensino de ciências. Então, como ainda a gente carece, focando no ensino de ciências, de trabalhos, de estudos que comprovam a gamificação. Já para a área de matemática, que é a minha segunda formação, nós temos bastante. Como na disciplina de química, de história, de geografia e muito mais. Mas olhando para a base de dados, né, da gamificação em ensino em geral, a gente já tem bastante autores que defendem. E temos bastantes autores brasileiros que defendem o ensino da gamificação, né, na educação. Então, isso nós já temos uma base de dados muito importante hoje em dia. Temos diversas ferramentas acessíveis, né? Quando a gente fala de ferramentas acessíveis, a gente tem que ver o que é fácil para o professor, porque a gente sabe da falta de tempo do professor, então tem que ser uma ferramenta que ele tenha um tempo de elaborar e seja rápido. Então a gente tem a WordWall, que é uma plataforma que tem já jogos prontos, né? O layout pronto, ou quando a gente fala de games ou jogos prontos, de outros professores elaborarem já está ali disponível. E você pode editar. Então, a partir do modelo que a WordWall traz, você consegue editar esses jogos. E fazer, né, esse editar, a gente fala que você vai levar para a realidade da escola que você vive. Porque não adianta eu pegar um jogo pronto, por exemplo, eu moro aqui no estado de São Paulo, a minha vida como professor há quase 10 anos sempre foi aqui no interior do estado de São Paulo. Eu sei que a realidade daqui no nosso estado é diferente da realidade dos estados do Nordeste. Então, não adianta eu pegar um jogo pronto lá na internet, nas plataformas, e aplicar na minha turma sem fazer essas adaptações. Então, não vai ter, se eu não faço essa adaptação, não vou ter uma eficácia da utilização da gamificação no ensino. Temos outra plataforma, Kahoot. Você faz quiz interativo, o EducaPlay também tem atividades diversas. Então, a gente tem várias ferramentas gratuitas. Que quando a gente fala muito em gamificação, né, no ensino, o professor, claro que tem os games que a gente programa por meio, né, das linguagens de programações, C Sharp, Java, mas também temos plataformas gratuitas que você já tem o layout, você só edita e cria o game para a sua realidade. Então, hoje em dia, a gente tem diversas facilidades. E, falando dessas facilidades, né, tem alguns casos práticos. Eu trouxe alguns casos, eu tenho vários, né, mas eu selecionei só alguns, que são quase bastante tempo de experiência com a gamificação, vamos por assim, desde quando começou a pandemia, dá uns quase 5 anos. Então, eu trouxe só alguns, tanto no ensino de ciências, quanto no ensino fundamental, né, de sexto ou nono, quanto de matemática também. Então, eu apliquei já esses casos práticos reais no ensino de ciências. Aqui é só um exemplo de um game de separação de materiais, né? Apliquei para um sexto ano. Um game, o segundo do lado, né? Eu tenho um game que trata do reino, né? Dos seres vivos, lá na terceira série do ensino médio. Então, se a gente observar, a gente consegue fazer aplicação tanto nos anos iniciais, anos finais e ensino médio da gamificação. Ela consegue atingir todos os níveis de ensino. E se a gente observar, cada jogo tem um layout, porque a gente também precisa pensar no layout. Se for um jogo que sempre vai ter o mesmo layout, o mesmo design, né, o aluno não vai ter tanta motivação, porque ele vai achar que a gente está forçando e nós não estamos também, como professor, nós não estamos ligando tanto, né? A gente só está aplicando a gamificação por aplicar. O segundo caso é prático, né? Agora no ensino de matemática. Esse primeiro game aqui foi sobre tabuada. Então, eu apliquei nos anos iniciais um game sobre tabuada. Como consigo aplicar nos anos iniciais? Como no sexto ano, quando os alunos saem dos anos iniciais e chega no sexto ano para a gente, professor de matemática, né, ou de ciências também,
ele vem com a base, a gente precisa também relembrar, recordar alguns conteúdos. O segundo caso, né, problemas envolvendo porcentagem. Eu apliquei para um 7º ano. Além desses 4 casos práticos que eu trouxe, tem muitos outros games também. Pelo tempo, né, mas é só para ilustrar o que eu estou falando da gamificação, eu trouxe esses 4 casos para mostrar que é possível aplicar tanto no ensino de ciência como no ensino da matemática também. E quando a gente fala de gamificação, a gente tem resultados, impactos, tanto resultados positivos, resultados negativos. Então a gente fala que com a aplicação da gamificação na educação, a gente tem um engajamento alto. E o que acontece com esse engajamento alto? Quanto mais a gente aplica, eles querem mais jogos. É claro que a gamificação, como eu falei lá no começo, ela não vai substituir a nossa aula expositiva dialogada, nossa aula tradicional. Mas, a partir do momento que a gente faz, a cada bimestre, uma atividade diferente, baseada em gamificação, a gente vai ter um engajamento dos nossos alunos. Consequentemente, né, as notas vão aumentar. Vai ter um melhor desempenho nas atividades, né? Porque o game, claro que ele traz um desempenho maior, porque é uma coisa diferente. O aluno, às vezes, com o game, né, com o uso de jogos, ele vai ter um desempenho favorável. Ele vai mostrar que compreendeu muito mais a atividade por meio do game, às vezes, do que uma atividade manuscrita. E o que acontece quando a gente já faz o uso da gamificação, né? O que é engraçado, a gente tem um feedback muito positivo em parte dos alunos. Quando eu apliquei o projeto de mestrado, que ele se baseou na criação de um produto educacional, que eu chamei de No Mundo dos Games, uma proposta gamificada para o ensino de ciências, eles são 3 games, como eu comentei para vocês. Eu ouvi vários feedbacks, né? Mas um que me marcou foi esse, né? Parecia brincadeira, mas eu aprendi mais. Então, os alunos aprendem brincando, né? A gente fala que a gamificação motiva mais, ajuda a compreender o conteúdo. Então, a gente tem que usar, né, essa gamificação a favor da disciplina, a favor do professor. Por isso que a gente tem que pensar na gamificação, né? A gente tem que pensar no layout do game, porque se for o layout todo igual, o aluno vai se sentir desmotivado e sentir que é sempre a mesma coisa. Então, a gente precisa pensar nas adaptações, né? Se a gente tem alunos com deficiências na sala, a gente não pode deixar ele de fora, a gente precisa fazer a inclusão dele. Então, a gente precisa adaptar esse game para ele participar. No mestrado, né, no meu desenvolvimento da pesquisa de mestrado, eu tinha alguns alunos com deficiência, eles participaram da pesquisa, não foram excluídos, né? Com o auxílio e com o auxílio da professora auxiliar, eles conseguiram desenvolver os games normalmente. Então, isso foi muito importante para a gente. Então, mostrando aqui, eu trouxe uns resultados e impactos no ensino, né? Então, aqui, mais olhando para os gráficos da minha pesquisa de mestrado, eu vejo que, em azul, né, para comparar a eficácia da gamificação no meu projeto de mestrado, na pesquisa, eu dei a aula expositiva dialogada, fiz a aplicação de uma atividade manuscrita, né? É uma aplicação do game. Então, a barrinha azul que vocês estão vendo aí é a atividade manuscrita. Observem, as notas vão sempre de 0 a 10. Observem que a barrinha azul, claro que a gente tem os estudantes que atingem o 10 na atividade manuscritas, né? E temos estudantes que estão com menos de 10. A barra laranja que vocês observam na tela, ela é o resultado do game. Então, observe que o aluno que às vezes está com uma nota mediana na atividade manuscrita, na gamificação ele conseguiu atingir uma nota maior. Então, observem que teve um impacto positivo, olhando para esses resultados. Então, deu certo. O primeiro gráfico ele se baseia no game, né, na atividade manuscrita de transformações físicas e químicas, e o game sobre esse mesmo conteúdo, transformações físicas e químicas. O segundo, que está do lado, ele se baseia o game, né, de misturas
homogêneas e heterogêneas, e também a atividade manuscrita sobre esse conteúdo. E o último foi a separação de misturas, tanto a atividade manuscrita como a atividade de gamificação. Então, olhando para esses gráficos, a gente vê que teve um resultado efetivo, teve um impacto importante, e a gamificação no ensino de ciências, onde muitos professores, né, como eu, sempre recorri à prática de laboratório, quando a escola ela tem estrutura, né, eu sei que tem várias realidades que a gente não consegue nem aplicar a prática laboratorial no ensino, na disciplina de ciências, no caso. Matemática também a gente consegue fazer aulas práticas, mas dependendo da situação da unidade, a gente não consegue desenvolver. Então, olhando para esses resultados, né, da pesquisa, teve uma aplicabilidade muito grande, né, teve uma eficiência muito grande a gamificação na disciplina de ciência. Então, é possível também na disciplina de ciência a gente agregar a gamificação no nosso dia a dia, ali na sala de aula. Claro que a gente precisa olhar também para a realidade escolar de cada um, né? A gente precisa ver para a estrutura, infraestrutura, né, escolar para isso, primeiramente. Então, a gente tem desafios. Temos reflexões também que a gente precisa fazer. Primeiro ponto, formação docente. Nós ainda não temos muitas formações docentes. Claro que existe vários cursos online sobre gamificação, mas será que esses cursos online são efetivos? Por que a escola não, de fato, não disponibiliza um curso para fazer essa formação docente baseada na gamificação na unidade escolar? Precisamos olhar para isso primeiramente, né? E eu vejo que é uma barreira muito grande essa formação docente. Existe a falta de informação efetiva para isso. Durante a pandemia, eu busquei me especializar, né, com cursos, com a pós-graduação, que a primeira pós-graduação que eu fiz foi focado, né, em computação aplicada à educação. Então, eu fui atrás desses estudos para me especializar e lá na pandemia, em 2020, 2021, para mim chegar mais próximos e ter a nota dos alunos para conseguir fechar, né, os bimestres em 2020, quando as aulas foram suspensas, né, e a gente teve um ensino remoto emergencial, durante a pandemia, eu fui me especializar nessa área da formação de gamificação. Então, eu tive que buscar atrás. Qual jogo que eu vou aplicar? Mas isso eu vejo que o docente precisa ir buscar, né? Se o docente não fazer isso, ele não vai conseguir. Então, a gente tem uma barreira muito grande. Primeiramente, é um desafio quebrar essa formação docente. Nós, como os professores, né, educadores, nós precisamos quebrar essa barreira. Demanda tempo, né? Como eu comentei, o jogo ele não pode ser igual toda vez. Então, nós precisamos planejar, a gente precisa planejar quando a gente vai aplicar, quantas aulas a gente vai demorar, como que a gente vai fazer, se vai ter computador na escola para todos, se vai ter tablet, se cada um vai acessar pelo seu próprio smartphone. Olhando para 2025 agora, com a proibição do smartphone, mas olhando também para o tema, né, que é a gamificação na educação, que é um uso pedagógico, dá para fazer o uso também do smartphone para aplicar. E, como eu comentei, a gente precisa adaptar a gamificação de acordo com a nossa realidade. E isso vai tempo. Então, não é simples aplicar a gamificação por aplicar. Nós temos que planejar muito bem o uso da gamificação para ela ficar a nosso favor. Outro ponto, né, que eu vejo quando eu estudo, pesquiso sobre a gamificação, nem toda gestão escolar, eu falo como um todo, ela apoia. Hein? Aí vai direção, coordenação, até professores mesmo. Nem todos são adeptos a esse tipo de metodologia ativa, né? Então, tem vários pontos também. A gente precisa ver isso. A escola vai apoiar? Às vezes, se você mostrar um resultado positivo, né? Uma aplicabilidade muito efetiva, às vezes a gestão escolar acaba mudando essa ideia. E como eu supero essa resistência, né, inicial? Aí eu falo que cada educador precisa pensar. Primeiramente, planejar muito bem, né?
no game, pensar o que eu quero com o game, o que eu quero com ele, mostrar, às vezes, para a escola mesmo, para a coordenação, o que eu quero fazer com isso, o que eu quero chegar, o que eu quero melhorar. Então, eu preciso pensar nisso. Resistência a gente tem a todo momento, mas o professor também precisa se mobilizar, né? A tentar quebrar essas resistências iniciais. Então, o professor tem que ver e pensar o que ele quer com a gamificação. É uma ferramenta muito poderosa ao nosso favor na educação. Eu falo que a gamificação ela é muito poderosa. Como eu mostrei nos gráficos, né? Como existe uma diferença muito grande entre uma atividade manual e uma atividade baseada na gamificação, um game em si. Então a gente vê que tem uma eficácia muito grande a gamificação. Então, gamificação é mais do que moda, né? Isso a gente pode falar que não quero fazer a gamificação no ensino só por fazer. Eu não quero entrar na moda da educação, do que está sendo usado. Ela é uma estratégia. É uma estratégia que veio, né, para ajudar o educador lá na sala de aula, para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes, né? Fazer com que eles se interajam mais durante as aulas, porque a gente sabe que após a pandemia o contato virtual ficou muito grande. Agora em 2020, com a proibição, né, dos smartphones, dos celulares nas salas de aulas, vai ser um empecilho para deixar de aplicar a gamificação? Não, porque se eu trago a gamificação como uma estratégia de melhoria, eu consigo fazer o uso pedagógico desse smartphone. Precisa, né? Então fala assim, pode ser adaptada à sua realidade. Então eu falo que a gamificação ela precisa ser adaptada à realidade de vocês. Eu sei que a realidade, eu moro aqui no estado de São Paulo, né? No interior do estado de São Paulo, próximo de Campinas, próximo da capital. Eu sei que a minha realidade, às vezes, até de outra região aqui do estado de São Paulo, é diferente do que eu vivo aqui. E a realidade, às vezes, dos estados mudam também. Então, a gamificação, ela possibilita ser adaptada de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua região. Então, nós conseguimos fazer essa adaptação também. Não precisa ser cara ou complexa. Eu trouxe algumas 3 ferramentas falando de games, de plataformas que são online gratuitas. O professor não precisa pagar nenhum programador para fazer. Claro que se a gente quer um game muito mais poderoso, mais bonito, algumas ideias diferentes que essas plataformas online não disponibilizam, aí eu preciso sim de um programador, porque eu vou ter que desenvolver. Mas eu preciso ver o que eu quero com isso também. Se eu consigo utilizar essas plataformas gratuitas ao meu favor, eu preciso pagar um programador para desenvolver, no caso, um game, que às vezes eu vou usar uma vez no bimestre, uma vez ao ano. Então você tem que começar pequeno. Então você começa aplicando um jogo simples. Experimenta o jogo com a turma, avalia qual foi o resultado. Se deu certo, depois você vai melhorando. Então, como educador, a gente precisa fazer esse teste. Eu já fiz, não deu certo. Por que não deu certo, né? Muitos colegas às vezes comentam, né, professores falando que tentou aplicar, mas não deu certo. Mas será que foi planejado antes o que eu quero com isso? A partir da primeira barreira, né, a gente é acostumado como educador, a partir da primeira barreira, a gente viu que não deu certo, a gente para. Mas não podemos fazer isso. A gente tem uma ferramenta, uma metodologia ativa, né, com a ênfase em gamificação, muito poderosa para a nossa educação hoje em dia. Então, aplica lá num processo pequeno, experimenta, avalia, não deu certo, melhora, muda. Então, cabe a nós, educadores, a fazer esse teste. Aí eu deixo, né, como uma última frase, né? A gamificação não é apenas uma ideia, é um caminho real para transformar sua prática docente. Então, essa frase me marcou lá atrás. E eu passo para vocês.
Então, a gamificação ela veio para ajudar o professor. Então, utilize essa ferramenta ao seu favor. Experimente, adapte e compartilhe. Então, eu deixo isso para vocês. Aplica na sala de aula, na sua realidade escolar. Depois, traz os comentários aqui para a equipe do congresso, ou até mesmo nas minhas redes sociais, depois vai estar no congresso. Conte para mim se deu certo. Se não deu certo, vamos pensar numa estratégia para dar certo. Vamos pensar juntos, né? E vamos utilizar a gamificação a nosso favor, como professor. Então, experimente, adapte e compartilhe. Marca que é uma ferramenta muito poderosa. E se precisar de ajuda, eu estarei disponível, né, pelas redes sociais hoje em dia. E aqui no site do Congresso, vocês vão ter o meu contato. Então, venha, vamos pensar junto, vamos utilizar essa ferramenta poderosa que a gente tem. Por último, eu deixo para vocês conhecer o produto educacional que eu desenvolvi no mestrado. Então, como eu comentei, tem um produto educacional que eu chamei de No Mundo dos Games, uma proposta gamificada para o ensino de ciência. Foram 3 games que eu desenvolvi na pesquisa, né? Aqueles gráficos que eu mostrei para vocês ao longo da palestra. A barra azul, né? Ela era da atividade manuscrita. E a barra laranja do game, né? Então, no primeiro aqui, eu tenho um game sobre misturas heterogêneas e homogêneas. No game do meio, eu já tenho um game de transformações físico-químicas. E por último, eu tenho um game de separação de misturas. Olhando para essa imagem que vocês estão vendo aí, observem que para aplicar o game eu preciso pensar no layout também. Observe que o primeiro game sobre misturas homogêneas e heterogêneas, eu tinha um formato, né? Ele arrastava a coluna para os 2 grupos. Eu tinha um grupo de misturas heterogêneas e outro homogêneas. Eles precisavam arrastar os exemplos para esses 2 grupos. E o layout estava no formato de uma biblioteca. Então, trazia para um contexto de estudo. Então, a imagem também favorece. Então, eu tive que pensar como vai ser o tipo de game, qual vai ser o visual que o aluno, na hora que ele estiver jogando, né? Como que eu vejo esse visual. E no game de transformações físicas e químicas, eles tinham palavras, né, exemplos de transformações físicas e químicas embaralhados. Eles tinham que ordenar a palavra, né, as letras, para conseguir descobrir a palavra. E observem que foi um tema, né, eu tirei do contexto educacional e levei para um faroeste, né. A gente fala assim que foi um tema que ele está no meio faroeste, né, diferente da realidade escolar. Então, isso ajudou mais ainda, né? Porque ele jogou o primeiro game lá no visual, num layout de uma biblioteca, depois ele foi para um tema, né? Para um layout que não tinha nada a ver com o meio educacional. Mas isso despertou mais ainda o interesse. Porque ele queria saber qual que era o próximo game. Será que vai ser o mesmo visual da biblioteca? Ou se vai mudar? E por último, o último game sobre separação de misturas, ele trazia um contexto mais espacial. Ele tinha a pergunta e tinha as alternativas, ele tinha que ir acertando. Mas esse jogo, né, se ele selecionasse na pergunta a alternativa errada, ia perdendo pontos, né? E na próxima pergunta que vinha, se ele já selecionou errado uma vez, ele não ia conseguir a selecionar para acertar. E eu deixei, né, proposital, né? A gente quando a gente programa os games, a gente planeja ele, né? Como eu comentei para vocês, no planejamento a gente tem que deixar ele do jeito para nossa realidade. E foi um contexto mais espacial também, como era focado, né? Como esse produto educacional está focado para o ensino de ciências, ele tem mais um contexto, espacial voltado para a disciplina de ciências em si. Tem um QR Code do lado para vocês conhecerem o produto educacional. Ele fica na minha plataforma de ensino, então ele é aberto, ele está no repositório da CAPES. Também tem a dissertação, então eu convido vocês a conhecer. E a partir do que eu falei antes, da frase anterior, vamos utilizar a gamificação a nosso favor.
nós precisamos fazer com que os alunos se sintam mais motivados na área educacional. Então, não percam essa chance. Vamos juntos, né, utilizar essa ferramenta poderosa que a gente tem a nosso favor. E gostaria de agradecer a vocês, né? Muito obrigado por estarem aqui prestigiando essa palestra. Deixo de novo, novamente, as minhas redes sociais, meu contato de e-mail, né? E caso precise de mais auxílio ou queira saber mais sobre o tema, me procure. E vamos juntos, né? Pensar numa possibilidade para aprimorar mais ainda a nossa educação, que é uma área muito, muito bonita e muito linda. Agradeço a todos. Até mais.